Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Olá, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui em um momento de edificação, pedindo a Deus que desde já esteja edificando a sua vida. Para pensarmos um pouquinho hoje, gostaria de falar com vocês sobre aquilo que Paulo colocou em Romanos, capítulo 7, o verso 7, que diz assim: Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Percebe aí uma questão que muitas vezes nós deixamos de perceber por onde o nosso coração caminha? Porque Paulo está relatando que diante da lei nós temos conhecimento do pecado. Porque a lei de Deus, isto é, os mandamentos de Deus, isto é, lá do Pentateuco, partindo de toda a humanidade, tem em si a consciência moral de saber o que é certo e errado. E dentro desses preceitos, Deus estipulou limites para que você e eu não cruzamos e assim nós mesmos não nos matamos. Saiba que a lei de Deus, antes de tudo, ela não é uma lei condenatória, somente porque transgredimos, mas a lei também é uma ação da graça que leva-nos a, de fato, viver uma vida que não venha ao desagrado de Deus. A lei, antes também de tudo, ela não é somente uma lei condenativa, mas também é graciosa, porque ela também tem consigo o senso de direção da nossa vida para que nós mesmos não nos destruíssemos. Como Paulo está escrevendo. Ora, sem a lei, como ele entende e vai discorrer no texto, ele diz: olha, eu não saberia, eu não entenderia, eu me destruiria. Porque, por exemplo, se nós conhecendo já fazemos o que não agrada a Deus e praticamente eu entendo que nós nos sentimos mal, culpados, e se você observar aí ao todo, para aqueles que não têm a lei de Deus como princípio, as vidas deles são de fato desgraçadas, perdidas, que vão sendo regadas pelos seus próprios pecados e levam à destruição. Portanto, a lei é um princípio de vida, a ponto de que ela nos conduz a uma direção que aponta para uma vida agradável a Deus. E Paulo está colocando: é a lei pecado? Não! A lei, ela é o senso da própria vida que Deus nos deu por meio do Espírito revelado, usando pessoas para que você e eu tenhamos um norte para ter uma vida agradável a Deus. Portanto, não há espaço para dúvida, não há espaço para você e eu questionarmos algo, porque a lei de Deus está dizendo: olha, se isto aqui é cobiça, então eu estou cobiçando, porque sem essa revelação eu não saberia. Isto não vale só para aquilo que é cobiçoso, isso vale para todos os efeitos que muitas vezes o nosso coração é cercado de tentações, de prazeres, de coisas mundanas, de coisas que não agradam a Deus, e nós temos consciência da mentira, do abuso do poder que muitas vezes temos, do senso de grandeza financeira em menosprezar o outro. Deus conhece o nosso coração e a lei está aí revelada para que você e eu também venhamos entender a vontade de Deus. Portanto, somos indesculpáveis. Entenda que a lei traz para nós um senso de direção, de norte, de cuidado, de amparo. Ela é graciosa. Tem um livro do Mauro Master que diz sobre o senso da lei e a graça. Não é uma distinta da outra. Lei é graça. A lei é dada a nós porque nós não merecemos entender o que de fato a Bíblia nos diz, a ponto de que se ela não dissesse o que é errado, nós não saberíamos. E assim nós nos destruiríamos.
E Deus, de forma graciosa, nos dá o senso de conhecer a lei, a palavra, e por meio dela temos uma direção para a nossa vida. E o ponto final é entender que diante dessa revelação, diante do Evangelho que é Cristo Jesus, nós obedecemos a lei porque fomos salvos, resgatados, entendemos o que agrada a Deus e assim procuramos viver esta vida agradável a Deus. Não veja a lei como um peso como os fariseus colocavam. Antes de tudo, para os salvos, para aqueles que temem a Deus, a lei é o seu deleite. Para finalizar, sobre a lei de Deus, e se porventura tiver dúvidas sobre o senso do anseio que nós devemos ter sobre a lei de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, é lermos o Salmo 119, porque lá a lei é descrita como um todo. E o salmista vai falar que tem prazer na lei de Deus, que medita na lei de Deus, que ama a lei de Deus, que tem todo o senso do seu ser voltado para a lei de Deus. Porque ela direciona a nossa vida, porque ela nos conduz a uma vida agradável a Deus. Pense nisso, descanse no Senhor e medite nessa palavra, para que você e eu tenhamos uma vida agradável a Deus. Fique na paz, em nome de Jesus.